Fala, investidor, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar um pouco sobre minha carteira de investimento. Hoje é 22/8, já finalizando aí os meus dividendos. E nesse vídeo eu vou estar falando quanto eu recebi de dividendo, quanto a minha carteira está negativa, quais são os FIIs que está derrubando minha carteira. Então não saia desse vídeo aí, que vamos trazer um conteúdo bacana aqui para você que está começando, está iniciando e tem medo de investir na bolsa de valores, tem medo dos riscos, tem medo de perder dinheiro na bolsa de valores. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou estar falando um pouco sobre isso, tratando um pouco sobre esse assunto aí. Então fica com nós, vamos pro vídeo. Fala, investidor, e aí, tudo bem com você? Eu sou o Leandro, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou estar falando sobre minha carteira de investimento, como é que tá e quanto eu recebi de dividendo. Vou aqui para minha carteira no Investidor 10. O que acontece? Estou com um patrimônio aí bem abaixo do meu valor investido, 51.000,93, uma desvalorização aí de menos 8, uma baita desvalorização aí da minha carteira de investimento. Aliás, tinha feito uns vídeos aí anterior. Quem é inscrito do canal sabe o porquê essa queda, né, aqui na minha carteira, que é o normal, né? Eu acho que no momento que estamos hoje passando aí, é normal essa queda. Esse mês aí é bem normal para os fundos imobiliários. Quem investe em fundo imobiliário aí, principalmente fundo de papel aí, estão caindo bastante. Então minha carteira ela tem uns fundos de papel aí que também estão em queda. Também tem fundo de papel aí que eu gostaria que estivesse em queda, porém não está, mas eu espero ele cair para me dar a porta. Não, um ótimo fundo aí do meu ponto de ver. Gosto muito desse fundo. Que nem eu tava falando, estou com lucro aí de 3.922, um ganho de capital aí de menos 4.478 negativo, e dividendo recebido aí de 8.401. Lembrando que essa atualização aqui do meu Excel, do investidor daí, não está atualizado devido a algumas atrasos nos meus investimentos. Quando eu fui passar para aqui, eu acabei atrasando e perdi um pouco alguns fundos aí que também eu vendi, né, que eu acabei excluindo aqui do Investidor 10. Na verdade não era para ter excluído, eu acabei excluindo aí, perdi alguns dividendos da minha carteira também. O ganho de capital, né? Tem muitos dividendos, tem muitos FII aqui que eu vendi, que eu saí no prejuízo. E é a melhor coisa. Você sai ganhando no dividendo e perdendo no ganho de capital, ou seja, no valor investido ali do fundo imobiliário. Quem é investidor aí de fundos imobiliários sabe que a gente paga um valorzinho aí interessante aí de imposto sobre a venda daquele FII. Então se você vendeu com lucro, você paga aí um imposto em cima dele aí. Então imagina até você vender ali não com lucro, mas com o ganho de dividendo, é mais interessante, porque de qualquer forma, se você estiver pensando em ganhar ali nos fundos imobiliários, você tem esse imposto aí que você deve declarar aí ou pagar no mês em que você fazer a sua venda. Você tem que emitir uma DARF aí e pagar esse FII que você fez a venda. É uma partezinha chata, eu acho que para quem investe nos fundos imobiliários, eu quando estava iniciando nos fundos imobiliários mesmo, a parte mais chata que tinha para mim era declaração de imposto de renda. E declaração de imposto de renda é uma partezinha assim que no mover naquele tempo era um bicho de 7 cabeças. Hoje não, hoje eu tô com
com o Excel que me ajuda ali. Eu sei quanto é que tá entrando, quanto é que tá saindo. Então assim, quem acompanha o canal sabe que eu diminuí aí os fundos imobiliários e diminui também as ações, porque quando você tem uma carteira voltada com muitos ativos, eu falo com muitos ativos que acima, no meu ver, acima de 15, eu acho que de 15 já tá alterado. Então, acima de 10 ativos assim, tipo de fundos imobiliários, vamos supor, acima de 10 eu acho que já tá extravagado. Então assim, já complica ali na hora da declaração de imposto de renda, né, que você acaba tendo muita coisa para fazer. E quando você tem poucos ativos, uma carteira ali com uns, vamos supor que é o meu caso, 9 ativos ali de ações, 9 de fundo imobiliário. Não estou dizendo que 10 não seja ideal. Eu acho que o ideal é o que você acha que é ideal, que o que importa é o que você escolheu para sua carteira, o que você acha que está diversificado. Estou falando porque dá trabalho você declarar ali com muitos ativos. É um ponto de ver. Eu cheguei a diminuir justamente por conta disso. Mas você pode ter as quantidades, vamos supor 15 ativos aí de fundo imobiliário, 15 de ações, e você saber administrar melhor, né? Colocar ali organizadinho, fazer a sua declaração anual ali, que é importante você declarar seus fundos imobiliários, até porque eu acho que quem administra realmente seu dinheiro tem que declarar imposto de renda, né? Você tem que declarar o seu próprio dinheiro para você saber o que está entrando e o que está saindo. Quem tem esse fluxo aí de saída e entrada do seu dinheiro sabe mais do que eu tô falando. Então assim, é o que ao meu ver, né? Eu diminui justamente porque tava prejudicando nesse sentido assim. Eu não tava conseguindo, tava comendo muito tempo na hora da declaração ali. Eu acabei diminuindo, também acabei estudando melhor, diversificando, no meu ver, melhor. Nunca vai estar diversificado como a gente pensa que está, mas quando você pega, separa por setores, empresa boa, que suporta, no meu caso aqui não está suportando, mas que aguenta o mercado, então é bom. Então, eu falei, patrimônio, valor investido, né? Tô com um valor aí negativo de 4.480, já tava menos que mais que isso, agora deu mais uma subida. Isso aí devido a alguns fundos imobiliários meu, justamente aqui na minha carteira de ações eu tô positivo, um valor aí de 9 ativos e um valor investido aí de 8.416. Tô com poucos ativos aí que está abaixo, ou seja, com pouca variação, uma rentabilidade boa, a não ser o Acrep, que ainda continua com a sua desvalorização, e o Banco do Brasil, que o mercado não está satisfeito, né? Também estou perdendo aqui na Sabesp, que é uma ação que eu acabei colocando, uma ação nova aí, que eu acabei colocando na minha carteira aí. Acabei desfazendo de uma ação aí que eu tinha e coloquei ela no lugar. Então, não tava conseguindo comprar porque ela tinha se valorizado demais. Eu não tava conseguindo comprar. E quem é inscrito aqui do canal sabe que eu não gosto de comprar um ativo acima do meu preço médio. Então, eu não tava conseguindo comprar, mesmo que eu tinha um tempo, né, para esperar, para mim chegar um tempo que ela caísse, eu comprar. Só que esperei muito tempo e não caía, então preferi desfazer para mim aumentar as minhas cotas e receber um dividendo, porque é das cotas que vem o dividendo. Nos meus fundos imobiliários, tô com uma desvalorização aí de 10,72, ou seja, é daqui que tá vindo toda a minha queda aqui dos fundos imobiliários. Um valor aí atual aí, não é nenhum valor aplicado, né, atual, de 39, ou seja, aumentou, tava em queda aí, esses dias tava em 38, deu uma subidinha aí. Isso se dá a ele, VGHF11.
subiu para 5,12, tava 4,70 se não tiver enganado. Tem uma queda bem interessante. Ainda continua com essa variação abaixo de 28,98. Tô perdendo aí nele negativo aí de 1.922. Uma rentabilidade aí de menos 20,62%. Um valor atual é de 4.710. E também o Gare 11, que acabou tendo umas quedinhas aí. Uma variação aí bem interessante de 8,23. Meu preço médio 8,76. Então meu preço médio tá muito elevado, então assim não dá para mim estar aportando, né? Apesar que para mim tá uma oportunidade para mim fazer preço médio, né? Queria fazer preço médio aqui no Gare, porém o meu valor aqui, quem é inscrito com ela mais uma vez sabe que eu tenho uma meta em cada FII, então eu não posso ultrapassar essa meta, apesar que eu ultrapassei em alguns FII aqui e não é bom. Então quero seguir essa meta que eu coloquei aí no início, que é um valor específico para cada um deles, para não estar aquela pendência na balança, né? Quando você investe um valor a mais em uma só ativo, você fica a mercê daquele ativo. Então é arriscado, se aquele ativo cai, parte da sua carteira vai junto. Então é melhor estar distribuído para outros ativos, para que possa ter aquela diversificação, aquele equilíbrio bacana, que é o que queremos, não é isso? E também o VGHF11, o TRX RF11, uma desvalorização aí bem interessante. Tô perdendo aí 1.580, uma rentabilidade aí de 17,53 e uma variação aí, uma rentabilidade e uma variação de 24,60 e 46%. Hoje está na casa aí de 71,80 e um preço médio meu aí de 95,03, ou seja, abaixo, muito alto aí o meu preço médio. Poderia fazer preço médio, mas que nem eu falei, esse aqui não é o meu valor aplicado, mas eu já ultrapassei aqui o meu limite. Então eu não pretendo mais estar aportando aí nele esses meses aí. Provavelmente eu tenho que rebalancear minha carteira. E o que eu queria mesmo que caísse, apesar que o GG também está interessante, tô abaixo aí da minha meta, pretendo estar investindo nele sim. E o que eu queria colocar na minha carteira, aumentar minhas cotas, receber mais dividendo, era o KNC R11. É um fundo aí bem interessante que eu tenho aí já uns 4 anos, e por incrível que pareça, não consegui aumentar minhas cotas nele aí, justamente por causa do meu preço médio. Eu não gosto de comprar acima do meu preço médio, e apesar que é um fundo bom, mas porém é fundo de papel, você tem que ter aquela velha cautela, ter paciência. Sei que um dia ele vai voltar por 100 ou por 80 e 96 aí, mas se ele cair ou igualar ao meu preço médio, já vou estar aí aplicando nele aí, que eu pretendo aumentar minhas cotas e receber aqueles velhos dividendos, porque o dividendo vem da cota, né? Não é isso? É isso aí. Então deixa eu puxar aqui os meus proventos aqui desse mês. Hoje é 22/8. Tô fazendo esse vídeo aqui no sábado, mercado fechado. Porém, o dividendo da minha carteira praticamente já caiu todos. Falta, se eu não tiver enganado, alguns rates e algumas ações. Então assim, os meus fundos já recebi. Tô com um valor aí recebido aí de total. Para receber falta 12,34, que é um dos valores das ações aí. Dos meus filhos já recebi tudo, então um total aí provento recebido de 498,62. Um total para receber de 510,96. Esse é o total aí no mês mês 8 para me receber. Eu tenho certeza que foi o meu maior dividendo aí no mês. Não, eu falo assim, tenho certeza, porque provavelmente o mês 9 não vai ser esse valor aí, mas se fosse seria bom. Então tem uma meta aqui, minha aqui, pretendo alcançar
não sei quando, mas já tô com 67,39% aí de probabilidade aí para bater ela aí, essa metinha aí. Então, vou mostrar aqui quais são os meus FIIs que me pagaram. O BGHV11 acabou me pagando aí um dividendo aí de 75,92, foi o último dividendo aí que me pagou. Também as minhas ações, o Petrobras 3,32, a Klabin 10,94, o MX 55,10, um bom dividendo aí do MX. A RBP11 também 44,10, né? O TRX também 63,24 como é dividendo, e alguns rates me pagou aqui também. A Interbras Ações 10,85, a KNC também 13,75. Tô agoniado para aumentar aqui as minhas cotas aqui no KNC, mas também tem que ter paciência, não ficar louco aí para comprar aí um preço aí que não é interessante, não é isso? Tem que ter paciência e esperar o mercado aí fazer esse papel. O mercado ele sempre nos surpreende aí e não vai ser diferente. O GG o GG também recebi 25, né? 25. O Carié 11, 58. O VGHF 11, 54,30. O RZ também 53,10. Também tem a SAMB, me pagou aí no mês 8 também. O último dividendo aí foi da SAMB de 21,57. Deixa eu ir para minha carteira aqui. E aqui tô mais organizado a minha planilha desse mês. Quanto eu recebi em ações, em ações ali no fundo imobiliário e aqui de rates. Então, total de dividendo 512 da minha carteira. Rates recebi 9,16. Dividendo de fundo imobiliário 443,35 e de ações 60,25. Esse foi o valor aí que eu recebi esse mês. E aqui o das ações dos meus FIIs, 54 no VGHF11, que eu falei, lá no R10, RZTR 11,53, o KNC 13, o MX 55, o Garié 11 58,84 e o Vigio 75,92, o TRX 63,24, o GG. Preciso aumentar minhas cotas aí, tá uma baita de uma oportunidade aí no meu ver. Lembrando que esse canal aqui não faz recomendação de compra, só para você estar ciente que eu mostro o que eu faço. As compras, os ativos são os meus ativos que eu recompro com os meus dividendos no exterior. Aqui eu faço as compras baseadas no que eu acho que é melhor, que eu acho que cada investidor deveria fazer o seu estudo individual e aplicar o seu dinheiro da melhor forma possível, né? Esse tem que ser uma boa avaliação de cada pessoa individual. Então, o RBVA 11,44. Aqui já é minhas ações que me pagaram esse mês, devido a alguns cortes que eu tinha falado aí no início do vídeo, que eu tinha vendido alguns FIIs e também, com consequência, acabei vendendo algumas ações que tava cara, falei. Então, assim, alguns pontos meus aqui fiquei sem receber dividendo, justamente porque nesse mês as ações que eu vendi acabou deixando esse buraco aí. Tentei preencher essas aberturas aí, porém vi que as ações que eu queria colocar para preencher aqui não fazia parte da minha metodologia, né? Do que eu queria aqui para minha carteira. Então eu acabei não colocando. Ainda eu penso em colocar aqui a CEMIG. Eu acho que a ação
É bem interessante, apesar que eu tenho ainda 9 ativos, pretendo chegar a ter 10 ativos em fundo imobiliário e em ações. Então assim, é a única que eu queria colocar aqui na minha carteira, justamente para preencher essas vagas de julho e de abril. E também é uma ótima pagadora de dividendo, né? Uma ótima empresa aí de energia. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Um vídeo aí bacana, mostrando meus proventos que eu recebi aí do mês de agosto. É um ótimo provento aí que eu recebi. Fico feliz aí por ter chegado aí nessa meta aí. Espero que a projeção pro mês que vem seja mais agradável e mais lucrativa, né? No bom sentido, para que eu possa estar investindo no exterior um valor mais acessível, né? Lembrando, quem é inscrito no canal sabe que meu dividendo é investido no exterior, nos REITs e também ações lá da Bolsa Americana. Então, rapaziada, fique com Deus. Se você é iniciante, gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like para o YouTube entender que tem relevância para você e ficamos por cá. E até mais. Valeu.